Olá, boa noite. A gente vai começar nossa live hoje. Estamos só organizando para entrar no Instagram junto. Eu sou Rejane, essa é minha sócia Alessandra. Boa noite, tudo bem? Pronto, acho que está tudo conectado. Vocês vão dando pra gente aí um feedback, se todo mundo tá vendo. Manda um comentário que a gente vai aguardar aqui um pouquinho até o pessoal entrar pra gente começar a falar. Aqui tá baixo, se quiser aumentar um pouco. Não. Olá, boa noite, o pessoal tá acenando. Daqui da minha posição vai ficar difícil para eu ir vendo os comentários. Vamos ver se o nosso assessor aqui, o tio Lucas, que está aqui sempre do nosso lado, nos ajudando, se ele consegue ir falando alguns dos comentários aí pra gente, tá bom? Bom, então assim, é com muito prazer, com muito orgulho que a gente vem nessa noite fazer essa contrapartida para o governo federal, né, e para a Prefeitura Municipal de Dourados. Então, a gente está fazendo hoje, entregando uma contrapartida da Lei Aldir Blanc, né, o inciso 2, que a gente entrou como CNPJ, nossa empresa, e teve, então, a participação da Prefeitura Municipal de Dourados e da Secretaria de Cultura também de Dourados. Né? A gente teve muito apoio de todo esse pessoal que colaborou para que a gente pudesse ser beneficiado durante a pandemia. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês quem somos nós e por que a gente está fazendo essa contrapartida. Nós representamos uma empresa que se chama O Quintal, Espaço de Leitura e Aprendizagem. A gente trabalha com crianças de 3 anos até 13, 14 anos. A gente trabalha com mediação de aprendizagem. Então, a criança vai até o nosso espaço, ela é auxiliada com as atividades escolares, porém, ela passa por todo um processo com a Alessandra de avaliação, para observar como está esse progresso cognitivo da criança. E aí ela faz sempre uma orientação e um ajuste desse desenvolvimento da criança. E a minha parte, eu sou responsável pela parte de incentivo à leitura. Né? Então eu faço contações de história, em cima dessas contações de histórias a gente trabalha vocabulários, conceitos, né? Todo esse processo também de aprendizagem em cima de um texto, de uma contação histórica. E a gente também tem a parceria do professor Lucas, que é um professor de educação física, que trabalha a oficina de brinquedos e brincadeiras e ajuda no desenvolvimento físico, né? Então a gente trabalha o cognitivo e o motor junto. E aí o que aconteceu? A gente estava com 7 anos de caminhada, veio a pandemia, afetou o mundo inteiro e nos afetou também. A gente perdeu nosso espaço, não podemos mais atender todos os nossos clientes, a gente tinha muitas famílias que estavam, que estavam seguindo conosco nesse processo e de repente a gente não conseguiu mais atender, tivemos que demitir mais de 8 funcionários e perdemos todo o investimento, tudo, né? E aí, graças a Deus, veio, e o governo federal e a prefeitura veio essa ajuda, esse auxílio, que é a Lei Aldir Blanc, que contemplou muitos setores, né, de cultura, tanto no estado quanto no município e no Brasil todo, né? Então as pessoas puderam, os espaços culturais puderam se inscrever e ter um auxílio, e a gente tinha que dar uma contrapartida, e a gente está aqui hoje para fazer isso com muito carinho para vocês. Na verdade, a gente queria ter feito de forma presencial e não aconteceu. Depois a gente pensou em fazer de forma através do Google Meet com professores, né, da rede municipal. E aí agora veio então a sugestão da Secretaria de Cultura para que a gente fizesse essa live mesmo, para poder dar essa contrapartida para a sociedade douradense. Eu sou a Rejane Betoni, sou contadora de histórias, sou formada em letras, sócia da Alessandra no Quintal e trabalho numa escola particular também há muitos anos e sou a Fada Rê, quer dizer, não sou a Fada Rê, ela é minha amiga. E a Alessandra vai se apresentar também um pouquinho. Boa noite, meu nome é Alessandra Meneghetti, eu sou formada em letras, a gente se formou juntas, por isso que a gente tem essa afinidade de trabalhar complementando uma, né, o que a outra desenvolve.
Enquanto a Rê foi trabalhar com contação de histórias, eu fui trabalhar com o processo de aprendizagem para atender primeiro as minhas crianças em casa, e aí agora eu atendo, né, as crianças que chegam pra gente que precisam desse acompanhamento, de uma orientação, que os pais também precisam se adequar, se adaptar. Então, como é algo que eu vivi em casa, eu tenho tanto o olhar de mãe quanto da profissional para fazer esse acompanhamento com as crianças no nosso espaço. Isso, e assim, a gente está muito feliz, muito atarefada, porque há exatamente um ano a gente fez um vídeo mostrando para vocês que a gente estava encaixotando tudo, que tudo que a gente tinha sonhado estava sendo encaixotado. E graças a Deus essa semana a gente desencaixotou tudo e estamos de portas abertas novamente para atender vocês, né? A gente ficou vários meses aqui na casa da Alessandra, mas com horários bem reduzidos, né, para respeitar também o espaço da família dela. E agora a gente voltou, então, com todos os horários novamente para atender toda a comunidade. Então, quem era nosso cliente, estamos aqui de portas abertas para atender vocês, tá? E hoje a gente vai falar sobre contar histórias, né? Como encantar com as histórias. E eu venho aqui a gente vem para contar um segredo para vocês, né? Que todo mundo fala assim, nossa, mas como que consegue encantar com histórias? Então, assim, para a gente encantar com histórias, a gente tem que falar com o coração. Esse é o grande segredo, né? Então, quando você fala com o coração para uma criança, para uma plateia, seja ela de adultos, crianças, bebês, você cria vínculos, você estabelece vínculos, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de dar, um exemplo que eu gosto de dar, é que quando a gente volta assim na nossa memória e lembra de momentos que a gente aprendeu alguma coisa na vida, a gente sempre tem relacionado alguma emoção junto, né? Então, alguém que te humilhou, você lembra o que estava acontecendo naquele momento, alguém que te elogiou muito, alguma coisa que você conquistou, né? Você sempre lembra desse momento e do que você estava fazendo naquele momento. Então, a gente, nesse momento, a gente percebe que está acontecendo como se fosse uma fita isolante passando no nosso neurônio e colando ali a emoção junto com aquela aprendizagem. E aí, o que acontece? A gente consegue criar vínculo, consegue estabelecer vínculo com o nosso ouvinte, né? Então, é isso que a gente vai falar para você. Como estabelecer esse vínculo, né? Então, quando a gente fala em contar história, a gente está falando, o público que eu acho que eu estou encontrando são professores, são avós, mães, madrinhas, tio, pai, né? Toda aquela equipe, não é equipe, como chama hoje, tem um nome que é para quem... Núcleo, os nichos em que a criança interage. Que ela está presente, todo mundo que ajuda nesse contexto ali que a criança está. Então, eu procuro dizer para esse público como que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, quando você escolhe uma história para você contar para a criança, que seja o seu afilhado, né? Que seja o seu filho, é sempre muito importante que você primeiro leia o livro para essa criança. Desculpa, eu desconcentrei porque o Face caiu aqui e a gente deu uma falhazinha técnica. Perdão, vou voltar ao meu pensamento. Quando a gente vai ler uma história para uma criança, a gente tem que primeiro ler. Quando você lê, você sabe o que você vai apresentar para a criança. Porque às vezes pode acontecer, você está lendo um livro e de repente tem alguma coisa ali que foge, né, daquilo que você acredita, né? E aí você fala, opa, por que eu tô... Você acaba se enrolando por, né, não ter feito essa leitura antes. Então, isso é muito importante, né? Depois, é preciso você entender se esse texto ele é adequado ou não para essa criança. Aí a Alessandra vai falar um pouquinho para vocês quais são essas dicas, o que você precisa observar num livro para que ele seja trabalhado com uma criança. Então, assim, a questão da leitura inicial, a gente faz não só por esse filtro de você escolher o assunto que você está apresentando, o conteúdo que você está apresentando, mas de você também saber como apresentar isso, porque muitas vezes
a gente conversando com a criança, a gente sabe o nível de vocabulário que ela tem. Então, às vezes, no texto, tem algumas palavras que você sabe que ela não vai entender. Ou uma frase que está organizada de uma forma que ela ainda não consegue ter a compreensão, né, de como está apresentado ali. E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer essa adaptação. Então, quando você faz a leitura, você conhecendo o vocabulário do seu filho, da criança com quem você convive, você sabe o que você precisa adaptar, como você pode fazer essas acomodações. E a primeira leitura que a gente faz é de imagens. Então, a primeira vista de olhos que a gente dá, a gente vai observar se as imagens são condizentes, se o colorido está de acordo, se as cores não são cores irritantes, né? Porque para os bebês uma cor muito forte acaba irritando eles. Então, já faz uma leitura de imagens. E depois você chega na leitura de vocabulário para você observar como que está isso, como que você vai apresentar para ele, né? E nesse processo, a gente também faz uma leitura do que é que você quer que a criança entenda sobre o texto. Então, às vezes, quando eles ainda não leem, é fácil a gente limitar. Você, às vezes, passa pela imagem, mas não lê o texto que está ali. Você conduz essa leitura de forma que a criança, né, faça a compreensão daquilo que você tem interesse que fique fixado para ela. E depois, quando ela já está lendo, aí a gente tem que ter um cuidado maior, né, com o vocabulário, porque daí ela vai começar a perguntar o que significa isso, o que significa aquilo, por que falou desse jeito, por que não contou assim. Então, essa leitura prévia, ela prepara você para esses questionamentos que a criança vai fazer. E quando quando a gente tem essa evolução da leitura, eles vão ficando mais velhos, a gente também vai introduzindo textos em que a gente force eles um pouquinho a ter um amadurecimento de leitura. Porque esse amadurecimento, essa compreensão de leitura, esse ler nas entrelinhas, que é isso que a gente quer que aconteça, é que vai fazer com que eles sejam capazes de se organizar com o discurso dos outros. Então, ele vai perceber se o outro, né, quando ele conversa com outra pessoa, ele tem repertório para perceber se a pessoa está querendo induzir ele a fazer alguma coisa, se o que ele está lendo, alguma notícia, é verdadeiro ou não, se ele tem como comprovar aquilo. Então, na verdade, essa preparação inicial que a gente faz para a leitura é para que ele seja consciente do que ele está adquirindo de conhecimento. No nosso mundo, no nosso desenvolvimento, a linguagem é uma ferramenta básica. A gente precisa dela para tudo. Tudo que a gente vai aprender, tudo que a gente vai administrar, a gente precisa da linguagem. E ele só vai ser capaz, consciente da linguagem, quando ele tiver essa leitura bem desenvolvida, quando ele conseguir fazer essa leitura de entrelinhas, de contexto, de intertexto. Então, todas essas possibilidades que a gente tem de fazer o texto, ou a ideia que o texto tem, transitar dentro de outros textos. Isso, aí agora então a gente vai fazer tudo isso que a Alessandra falou, a gente vai tentar mostrar através dos livros, né? Eu sei que talvez na imagem não fique muito claro aí para vocês, mas eu vou tentar mostrar os livros, falar um pouquinho do que acontece, tá? Então a gente separou aqui livros em quatro etapas, né? Que são de 0, tanto a gente pergunta para mim, mas a partir de que idade que eu posso começar a contar a história para o meu filho? Então eu comecei a contar a história para os meus filhos enquanto eu estava grávida, né? Porque aí eu comecei a estabelecer esse vínculo, de fazer com que ele ouvisse a minha voz, com que ficasse uma voz mais calma, mais tranquila, né? E é uma coisa minha que eu achava isso muito importante e eu vejo diferença. Eu percebo isso claramente. Então, assim, eu vou começar com um livro que era dos meus filhos. Vou começar com esse aqui. Eu não sei se vocês... Eu vou até agachar aqui para vocês verem direitinho. Esse aqui se chama Gostoso. Ele vem, inclusive, gente, eu não vou fazer propaganda da editora não, mas ele vem, inclusive, com um mordedor de borracha, né? Então, ele é um livro para criança realmente colocar na boca, né?
Então, hoje, em tempo de pandemia, é mais complicado, né? Mas sempre a referência da criança, ó, com a mãozinha e a boca, né? Então, nessa faixa etária do bebê, o livro ele vai ser um objeto, né? Então, ele é todo de EVA, então ele vai produzir essa sensação de toque, né? Que não vai machucar a criança e tal. Então, nesse momento, ele é um livro objeto, tá? Que a gente chama de livro objeto. Mas que a criança vai entendendo que aquele objeto vai transmitindo coisas para ela, coisas boas para ela. Um outro livro que eu gosto de mostrar é esse aqui que também está destruído, que se chama Em Casa. Ó, ele é só um livro de imagens. Esse era da Júlia. A Júlia está com 13 agora, né? Então ele só tem imagens, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso. E aí, o que acontecia? A gente, conforme ela foi falando, né, com 1 ano ela já falava, 1 ano e meio ela já falava. Então, a gente começou a construir, né, significado e coerência entre o que estava acontecendo aqui. Então, o cachorro viu o carro e o menino que estava de camiseta. Então, a gente começou já a construir histórias, né, com esse livrinho que já está todo destruído, mas eu guardo ele para mostrar isso. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, ela dominou todo esse vocabulário que tinha aqui no livro. Então, ela já conhecia essas palavras, conhecia esses objetos, reconhecia esses objetos fora do livro, né? Então, ela foi ganhando vocabulário com tudo isso. Volta nesse aí comigo um pouquinho. Nesse? Então, nesse livro aqui acontece uma coisa interessante para as crianças, né? Como que é o processo de aquisição da linguagem. A gente tem a imagem dos objetos e a gente tem dentro do nosso cérebro uma imagem sonora, que é a representação sonora do objeto. E a gente tem a palavra, o nome do objeto escrito ali. Vocês viram que embaixo tinha, né, o nome escrito. E aí essa é a representação gráfica. E no nosso processo de aquisição, né, da linguagem, é esse triângulo, essa triangulação entre imagem sonora, que é o som que a gente produz para a palavra, e a imagem gráfica, que é a representação dela, escrita, é que faz com que a gente crie repertório de vocabulário. Esse aqui também, né? Ó. Isso, esse ainda aqui, tem onomatopeia. Ele é uma máscara, né? Ó. Tem os oink aí, né? Então, isso, tem os barulhinhos dos animais. Isso. E a criança vai brincando de esconde-esconde, né? Com a mãe, com o pai, com quem tá ali com ela. Né? Brinca de achar, de esconder. Então, inclusive com os bebezinhos, você pode já utilizar tipo de material. E aí, conforme eles vão crescendo, você pode oferecer livros que sejam brinquedos também, né? Esse aqui do pirata, ó, ele pode puxar, né? Encontra o pirata lá embaixo. Então, nessa primeira fase, até os 3 anos, é isso. Esse aqui dos animais, né? Eles gostam muito de animais, então vai mostrando todos os animais e no final tem um espelho que é o menininho, né? Que é a criança que tá vendo o livro. Né? Então, são animais brilhantes. Esse aqui, ele mostra a questão da alimentação colorida. Então, em cada página, ele vai mostrar um alimento, né? Ó, no caso aqui o morango, uma cor do arco-íris e os alimentos. E, inclusive, receitinhas do que você pode fazer com cada um desses alimentos, né? Então, estimular o colorido, estimular a alimentação através de livro também, né? E aí a gente começa também a trabalhar a questão da rotina. Então eles já vão ter uns 3 aninhos. Isso, com 3 aninhos. A gente já pode introduzir esse processo de rotina para eles. Isso, inclusive no quintal a gente utiliza essa coleção dos ursinhos, que é a hora de comer, tem todos esses aqui, ó. A hora de comer, a hora de brincar, deixa eu mostrar aqui também no YouTube, né? A hora de comer, de brincar, de dormir, de tomar banho, né? Então, e aí a gente começa com eles a estabelecer a rotina. E aí, como é tomar banho? Qual é o processo para tomar banho? Como é comer? Qual é o processo para comer? Né? Como é dormir? Tem um processo para dormir ou simplesmente para dormir? Não. A mamãe dá banho, troca de roupa, põe o pijama, conta uma história, reza uma oração e aí a gente dorme. Né? Então,
mostrando essa rotina que a criança precisa ter para ela se entender, para ela compreender o dia a dia, né? E isso facilita muito, muito a vida da família, né? E esse daqui também, que é bem interessante para a questão de quando já vai tirar, né, o cocô, a fralda, né? Então os animaizinhos vão pro troninho, ó, e eles conseguem, o pintinho, né? Então todos os animais conseguem ir lá no troninho. Então, assim, são histórias que estimulam, né? Por que não ler essas histórias também lá no banheiro, né? Os meus tinham sempre o livrinho que ficava lá no banheiro e eles tinham esse momento deles lá. Em casa eram os gibis. Então assim, você não existe assim o lugar certo para isso. Existe o estimular a criança a ler, a compreender. E assim, tem vários outros, né? Tem esse aqui também, que é o fantoche junto, né? Esse aqui também é bem antigo. Eles usavam. Esse aqui a gente fez, inclusive, um projeto bem legal, que é a história da fadinha que recebe a visita da vovó na casa dela e ela arruma toda a casa para a vovó. Ela arruma, limpa, cozinha, né? Faz uma receita para a vovó. E quando a vovó chega, ela recebe a vovó. E a gente fez o projeto, né? Que as vovós foram no quintal, as crianças organizaram. Na época a gente tinha culinária, agora não pode mais ter por causa da pandemia. Mas eles organizaram a cozinha, eles fizeram a receita, eles prepararam a casa para as vovós chegarem, fizeram os convites, foi muito, muito legal. Quem sabe a gente pode realizar de novo. Aí, nessa fase, a criança já começa aqui ainda tem um pouquinho, né, que é dos bebês, que é a questão do toque, de livros que tem essa questão do macio, do áspero, né? Mas aqui a gente já começa também a mostrar para eles um pouquinho de poesia, né? Que é a brincadeira com as palavras, né? A poesia é isso, construir um texto de uma forma mais lúdica, diferente, né? Da construção da narrativa mesmo. Então, esse da Iole eles gostam muito. Aí vem esse aqui, O Homem que Amava Caixas, da Brinkbook. Que mais aqui? Esse é muito legal, Menina Bonita do Laço de Fita. Ali, controla o meu tempo, porque eu tô falando. Beto Carneiro, da Ana Maria Machado, que era o carneirinho que não queria mais fazer carneirice. Essa coleção da Ruth Rocha é muito legal. Não sei o nome da coleção. Turma da Nossa Rua. Né? Esse daqui, como se fosse dinheiro, é muito legal. Os meninos começam a levar coisas, porque assim, o dono da cantina, ele dá bala de troco para as crianças. E aí ele fala, mas por que você está me dando bala? É como se fosse dinheiro. E aí eles começam a levar, um leva porco, outro leva bola, outro leva boia para trocar pelo lanche da cantina, como se fosse dinheiro, sabe? Então é muito legal, eles começam a crescer, a pensar diferente, né? E essa série também, Marcelo, Marmelo, Martelo, que são 3 histórias também, muito assim dessa questão da fase dos 8, 9 anos. É bem interessante. As fábulas, eu pulei dos pequenininhos para os maiores. As fábulas, né? As fábulas, elas são eternas e para todas as idades, né? E a gente também sempre constrói projetos bem legais com elas, as fábulas de Esopo. Eu pulei, gente, desculpa. Eu queria mostrar esse aqui antes, que a Alessandra falou muito dessa questão da construção da imagem e do texto. Ele é um livro que não tem texto. E simplesmente a imagem que vai contando. Existem muitos livros assim. Mas para que eu vou comprar um livro para o meu filho de 6 anos se ele já tem que ler, né? Mas isso aqui é ler, né? Quando esse processo da criança criar a história faz com que ela desenvolva a imaginação dela, porque ela tem um único livro, mas naquele único livro ela pode contar várias histórias. Ela pode escolher trechos, ignorar alguns e escolher outros e contar parte da história só, e vai criando novas histórias dentro de uma mesma história. Então, para o processo criativo da criança e para testar o uso da linguagem dela, o quanto que ela consegue
ser coerente, criar uma história com começo, meio e fim, manter o mesmo vocabulário para um determinado elemento da história durante toda a contação, ela não ficar trocando o nome do personagem. Uma hora o personagem principal chama João, aí dali a pouco ela fala Pedro. Não, mas não era João? Não, é Pedro. Então, ela conseguir manter esse ritmo, né, desenvolve a memória dela junto com a criatividade e esse processo de saber se organizar com o próprio discurso. Porque quando ela conta alguma coisa que aconteceu com ela, é fácil, porque a referência é ela. Então, ela não se perde durante o processo de contagem, né? Ela consegue manter o ritmo porque ela é a referência. Mas quando a referência é externa, como no livro, o personagem, aí é que vai acontecer esse processo criativo e o uso da memória, a associação, o sequenciamento da história. Então, tudo isso vai ser exigido da criança para ela conseguir manter O João Miolo comentou, não sei se é o João, se é a Dani, que a questão dos gibis, né? Os gibis é exatamente isso. Sim. Gente, tem gente que fala assim, mas meu filho vai ler Cebolinha, Chico Bento, eles falam tudo errado, mas a criança ela consegue compreender que aquele personagem troca uma letra, que ele fala algumas palavras erradas. E as imagens facilitam a vida dela, porque a leitura dela ainda está bem truncada, está bem travada, e aquela imagem facilita a compreensão de todas aquelas letras, né? Ela consegue, mesmo não tendo ainda todo a alfabetização desenvolvida, ela consegue, com as imagens, cumprir as etapas de compreensão do que é que está acontecendo na história. E aí você deixa ela ler primeiro só as imagens, ela cria uma história, reconta com as palavras dela o que as imagens estão mostrando e depois você faz a leitura junto com ela. E essa questão o personagem fala errado, o Cebolinha e o Chico Bento, são as questões dos regionalismos. Então, assim, no início a criança convive só dentro de casa, né? Ela convive com um núcleo muito pequeno da família. E ali dentro, toda a família tem uma particularidade de vocabulário. Ela utiliza alguns vocabulários, né, algumas palavras, de forma muito específica. E quando a criança sai daquele nicho, ela começa a ir para a escola, ela começa a conviver com outros grupos, em outras situações, ela começa a ampliar o vocabulário dela, porque aí ela percebe que uma mesma palavra, num grupo, tem um sentido, ou positivo ou negativo, né? Ou para um objeto, e em outro grupo aquilo lá vai ser usado de outra forma. Então, no gibi, ela já começa a perceber isso. E a questão do falar errado é interessante porque uma vez, eu não lembro agora se eu vi uma reportagem do Maurício Souza ou se eu li sobre isso. Ele falou que um dos filhos teve muita dificuldade com a fala, porque ele tinha a língua presa. E aí ele fez o personagem para ele não se sentir desconfortável. Ele começou a deixar o personagem falar para ele não se sentir desconfortável com a fala dele. E é interessante, eu acho muito interessante isso, porque o meu caçula teve dificuldade com o r do barata, ele falava balata, mas ele sabia que ele estava falando errado. Sim. Então, se a gente falava igual ele ficava bravo. Sim. Por quê? Ele sabia que ele ainda tinha uma limitação para conseguir fazer uma comunicação eficiente de um determinado som, mas ele tinha consciência do som correto. Então, a criança sabe que está errado, mas para ela é interessante ter contato com isso. Isso. A Roseli está falando que os personagens são inspirados nos nossos filhos. Bem isso. Aí, olha só, tem essa coleção da Sônia Junqueira, que daí é para essa próxima etapa também, né? Que é da leitura aí, que ajuda para a criança pegar o livro e ler, né? Para ela ler. Então, ela se chama Coleção Estrelinha. E ela tem assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui tem. Os dois são 3, mas é Coleção Estrelinha 1, 2 e 3. Né? E nessa coleção, deixa eu só mostrar para vocês a diferença. Ó. Essa aqui é deixa eu ver uma página mais aqui, mais clara. Ó.
Tem bastante imagem. Vou mostrar aqui no Instagram primeiro, ó, como é o texto, né? Já na estrelinha 3, vou achar aqui, já é um pouco mais de texto, né? Então, a colocação do texto é de forma progressiva, a colocação das sílabas, a dificuldade, né, da junção das sílabas, esse processo para as crianças ele facilita muito. Então, no início são as mais simples e depois vai aumentando o grau de dificuldade. Na estrelinha 1, ela tem o cuidado de quase não utilizar sílabas complexas, que são aquelas sílabas como o chá, que é o CH, né? QU. Então, ela tem esse cuidado de utilizar só quando é realmente necessário. E aí, nas outras duas, ela já vai fazendo essa introdução e usando palavras mais longas, que precisam de uma compreensão maior da criança, para fazer esse desenvolvimento. Essa coleção aqui também, da Rocco, chama Caos, o autor. É muito legal, ó. Tem o livro do comprido, o livro estreito e o livro redondo. Então, eu acho muito legal para a criança começar a ter essa noção, né? Às vezes a criança vai brincar e ela não sabe, né? Aqueles brinquedos de encaixar, ou ela não consegue calcular se ela consegue passar por um obstáculo ou não, se ele é estreito, se ele é largo, se ele é comprido, né? Então, é uma coleção que também ajuda nesse processo aí. Um outro livro que eu peguei é esse aqui, que é um livro brinquedo, né? Que ele ajuda a contar as horas. Né? Então, não é assim, literatura, mas é um livro que auxilia no processo de aprendizagem, né? Que também... Esse é legal porque dá para fazer a introdução de rotinas com a criança também. Isso. Cálculo de tempo, de atividade, né? Que é importante eles saberem sobre isso. Inclusive essa parte aqui do brinquedo mesmo, né? Ó, que todas as engrenagens, elas se movimentam para fazer o ponteiro, então a criança consegue entender essa questão do ponteiro do relógio. Que mais? Bom, aí eu vou pular um pouquinho, né, que eu fiz uma bagunça aqui na cabeça de vocês, mas aí tá, então ele aprendeu a ler, ele já tá lendo, e agora? O que eu vou começar a oferecer, né? Então, aqueles ali dessa coleção do Como Se Fosse Dinheiro, ó, ele já tem mais textos, já são textos um pouquinho mais densos, né? Para criança de 8, 9 anos, ela já consegue ler. Depois disso, aí a gente já pode começar a apresentar clássicos para ela, né? Claro que um reconto, né? Essa coleção aqui da série Reencontro, né? Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, é muito legal, mas assim, é bastante densa. Então, exige que o pai, que o educador, ainda tenha esse cuidado de acompanhar essa leitura com a criança, né? Mostrando vocabulários, mostrando que é um texto de outro tempo, de outra época, onde outras coisas aconteciam, né? Mas é muito legal da criança já começar a ver. Esses são textos em que você tem que ter uma prévia com a criança para ela poder fazer uma compreensão mais eficiente da leitura. Não são textos que você simplesmente entrega para a criança e deixa ela ler, né? Você faz toda uma contextualização. Por exemplo, tem esse do Viagem ao Centro da Terra, tem um que é por exemplo, do Aladim, que é dos contos. Então, é todo um contexto histórico, né, que acontecia e tal. E aí tem o desenho da Disney. Ele já assistiu o desenho da Disney. Então vamos ler agora o texto original. Vamos saber como é o texto original, né? Porque a Disney, a gente explica, os desenhos são romantizados. A forma como o desenho conta a história é uma forma romântica. Não é que realmente aconteceu daquele jeito. Então vamos descobrir agora como é que realmente aconteceu. E aí a gente começa, então, a partir dessa introdução, a gente começa a trabalhar com os textos mesmo. Isso, aí você pode apresentar também esse aqui, né, que é Contos de Perrault, né? Então tem os Grimm, tem Perrault, e são também textos mais densos, mas conforme a criança vai
adquirindo o hábito da leitura, ela vai conseguindo fazer isso sem problema nenhum, né? Porque a gente sabe assim, por exemplo, um exemplo que a gente fala muito é da história da Chapeuzinho. Então, a forma como você conta a história do Chapeuzinho Vermelho para a criança, para o pequenininho, já é diferente de como você vai contar para uma criança de 6, 7 anos. É diferente de como você vai contar para um pré-adolescente, né? Ele está lá já com 9, 10 anos. É diferente. Quando ele chega lá com 13, 14, como que ele vai ler esse texto? O que ele vai tirar de conhecimento desse texto? Porque a gente tem que lembrar que os contos antes, né? As fábulas e os contos, eles não eram escritos para as crianças. Eles eram para adultos já, né? Eram causos contados em rodas onde as famílias se reuniam. Então, já para o adolescente, como que vai ser essa leitura? Não é que ele vai perder a inocência da história, perder o romance, né, a romantização da história. Não, mas ele vai ter que entender que era um ensinamento que era passado através de conto. E tudo que a gente lê é isso, né? É uma forma de você transmitir um conhecimento para a geração seguinte. A Roseli está comentando que o YouTube não está funcionando. Não está mesmo, né, Lucas? Caiu, gente, a conexão. Estamos sendo salvos pelo Instagram. Muito obrigada para todo mundo que está acompanhando, tá? Vamos continuar aqui e depois a gente disponibiliza o vídeo lá. Bom, então aí continuando, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui, ó, do rei Arthur, né? Rei Arthur e seus cavaleiros. Então, aqui já é um texto mais denso, como isso que a Alessandra está falando. Então, primeiro ele assistiu o desenho, depois ele leu um reconto e depois ele vai para esse que também provavelmente é um reconto, é uma adaptação também, né? Então, e aí assim, a pessoa vai se aprimorando dentro da literatura, né? Se ela gosta muito, ela vai querer ir buscar na fonte, beber na fonte, né? Não quero deixar de falar da Tatiana Belink, nesse livro aqui também, Contos, tá? Que são histórias populares, mas de vários povos, de diferentes povos. É muito interessante também a criança conhecer histórias de outros lugares que não sejam só no Brasil. Inclusive, nós estamos no mês de agosto, mês do folclore, um ótimo mês para você conhecer culturas diferentes, né? Esse aqui também eu gosto muito. Quando eles chegam lá nos 9, 10 anos, eles adoram contos de mistério, de encantamentos, né? Então, esse livro aqui também, Contos de Fadas, Fantasmas e Magia, Encantamento, é da Companhia das Letrinhas. Esse livro também, gente, é muito legal, né? Para essa faixa etária e esse tipo de histórias aí, de medos. Exercícios de ser criança. Inclusive, tem um podcast meu narrando esse livro todinho lá no canal do Spotify. Para quem não conhece, a gente também tem um canal no Spotify que chama Reconta. Procura lá, Regiane Betoni, que vai acessar e vai aparecer, tá? Tem umas 15, 20 histórias lá. E esse aqui tá inteirinho na íntegra lá, tá? Esse livro a gente não consegue achar ele mais para comprar. A edição acabou, não tem. Então, não tem PDF também, então procurem lá. É muito legal. Nosso grande Manuel de Barros. E para finalizar a apresentação dos livros, eu vou mostrar esse aqui que pouca gente conhece. Deixa eu mostrar de pertinho. Luiz da Câmara Cascudo, tá? Esse aqui é o Lendas Brasileiras para Jovens, mas ele tem os contos também, né? Contos maravilhosos. E um deles é o Maria Borralheira, que eu fiz um vídeo, que a gente recebeu uma premiação do governo do estado, da Fundação de Cultura, e a gente vai tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho no final, tá? Deixa eu só ver quem tá falando aqui. Eu assino a leiturinha, manda mensalmente livros apropriados para a idade. Eles ficam esperando o livro todo mês. É bem legal mesmo a leiturinha. Não sabia do podcast, eu vou colocar nos meus... Isso, coloca lá, são vários. Eu coloquei fábulas, tem um pouquinho de cada coisa. Cada semana eu tô tentando colocar um lá, tá? Bom, então, assim, eu falei de livros, né? Porque eu acho, assim, que é daqui que vão sair os livros. Mas aí tem gente que vai falar assim, mas você conta tão legal, de um jeito diferente, usando recursos e tal. Eu vou mostrar para vocês, então, um pouquinho dos recursos,
que eu uso? Bom, o que a gente pode usar? A gente pode usar, eu nem esqueci de pegar lá, mas vocês vão ver no vídeo da Maria Borralheiro, que é a nossa querida aluna Luísa, da como que é? Amigo Luli? Não. Amigo de Amigurumi. Ela faz uns bonecos lá. Ela fez pra gente a Vaquinha Mágica e a Maria, maravilhosos. Um beijo, Lu. E então, assim, você pode ter um material muito lindo, muito rico. Você pode ter um fantoche da Disney. Mas você pode usar uma varinha de maracujá que você pegou lá no fundo do quintal. E essa varinha vai ter o mesmo efeito para a criança que você usar o boneco da Disney, entendeu? Então, por exemplo, agora essas semanas anteriores eu contei a história da Maria Vai com as Outras, e aí eu falei para eles da lã, que a lã é feita do carneiro e tal. Comecei assim, e eu falei assim, olha, essa daqui é a Maria. E quando as ovelhas iam para cima da montanha, a Maria ia também. Quando as ovelhinhas desciam da montanha, a Maria descia também. E essa aqui ficou sendo a Maria. E é a Maria para eles, entendeu? Então você pode pegar uma colher. No caso aqui, as minhas colheres estão customizadas. A gente fez com epóxi, aquela massinha. Fizemos o olhinho, ó. E aí pintamos. Mas nada impede que você pegue uma colher, um espremedor de laranja, um fouet, sei lá, e use eles para contar, para ser o personagem na hora de você contar a história. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, né? Um copinho de café pode se transformar no porquinho, no nariz do porquinho, para a criança contar. Você pode fazer aquele copinho de café de plástico, pinta com 2 canetinhas e manda ver, né? Você pode usar um óculos diferente. Você pode confeccionar, que a gente fez aqui no quintal. A gente fez, o caçador de madeira, o lobo mau, esse aqui a gente fez para vender. Os 7 cabritinhos, né? Então, você pode usar, sim, todos esses recursos maravilhosos para você contar a história. Mas, esse aqui com o velcro que eu colo no avental, para fazer o avental mágico. E uma bonequinha de crochê, né? Então você pode usar o recurso que você quiser. Mas assim, de tudo isso que a gente falou durante 1 hora aqui, o mais importante é você pegar um livro, sentir alguma afinidade com aquela história, ler ela e depois você contar para a criança. Você pode fazer vozes, você pode fazer gestos, você pode usar algum objeto, você pode simplesmente ler. Agora, o aconchego da criança, de estar no seu colo, de estar próximo a você, de você dedicar esse tempo exclusivamente para essa criança, a grande magia quando tudo acontece. É quando você dedica o seu tempo com amor, com afeto, para que a criança possa aprender. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que parar, senão a gente não consegue salvar essa live. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, gente. Eu adoro ler livros infantis junto com meu filho, João, de quase 11 anos. Isso aí. Esse é o resgate de você manter a inocência da leitura. Mesmo ele, né? Ele já tem 11 anos, mas mesmo ele lendo livros para uma criança da idade dele, são livros mais densos, que tem histórias mais organizadas, que exige mais compreensão dele. Essa leitura do livro infantil e ainda você despertar para o livro, você vibrar com o livro, você curtir o que está acontecendo, é legal porque você mantém esse ser criança dentro de você. Eu mesma adulta, aqui em casa de vez em quando a gente ainda lê uns livros de criança. Acha por aí, compra e lê, traz para casa todo mundo. Então, é muito bom você manter essa transitoriedade, né? Você transitar entre as várias faixas etárias, para saber também o que está acontecendo, Isso, que tem que de os novo. novos autores estão escrevendo. Porque às vezes a gente, eu leio romance, eu gosto só de livro histórico. Não, o ideal é você ler todos os tipos de literatura, é você ter contato com tudo, para você criar um repertório, né?
de ideias, de vocabulário cada vez mais complexo e que você consiga utilizar isso no seu dia a dia. Todos os ensinamentos que você tem nas suas leituras, você pode utilizar no seu dia a dia. A Roseli falou, os meus gostam de inventar histórias lá. O Mateus de 3 aninhos ama, eles contam, são meus sobrinhos, meus afilhados, né? Então eles amam história, conta e reconta, inventa do jeito deles. Eu acho que é isso, sabe? Eles são assim, eles estão parecendo uma esponjinha, né? Que estão absorvendo tudo. Então tudo que você puder oferecer, música, né? E quando eu falo de música, assim, é variado. Você pode oferecer, por que não ouvir rock, né? Com a sua criança. Você pode ouvir rock, você pode ouvir o que você quiser, desde que você mostre para ela o caminho, né? Mostre para ela a literatura. A literatura existe, ela é uma arte maravilhosa que está com a gente desde que o homem é homem, que o homem começou a escrever, né? Não, desde que ele começou a transmitir conhecimento. Isso. Ele começou a transmitir conhecimento, transmitir essas narrativas para o papel, é isso que eu quis dizer, né? E eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, né? Queria saber aí da opinião de vocês, se o conteúdo valeu a pena ficar aqui com a gente. Vamos ouvir a madrinha contar, isso aí. A madrinha faz de tudo. Faz Spotify para ver se eles escutam lá de longe. Não pode ver de perto, então vamos de longe. Estão longe, estão lá em Minas Gerais. Então a gente tenta de tudo aqui. Então é isso. Eu vou colocar para vocês de novo o link. A gente tem aqui no canal do Instagram. Se você não viu ainda, olha lá. A gente fez uma entrevista contando toda a nossa história, toda nossa história, né? Nossa trajetória. E também no final tem uma história da Fada Rê, que fez 20 anos esse ano, 20 anos sendo fada, vestida e contando história para todo mundo. Então confiram lá, assistam, curtam lá no canal, tem sempre coisa legal no canal também, aqui no Instagram. Visitem nosso espaço novo, estamos na General Osório 3200, tá? Um beijo para todos vocês, muito obrigada por estarem conosco. Um beijo, tchau, obrigada. Deixa eu só ver aqui. Obrigada, meninas. Foi o máximo. João Miolo, Kátia Brufato. Perfeito, Regiane. Seu trabalho é lindo. Obrigada. Adorei as sugestões dos livros. Obrigada, Rô. Um beijo. Gente, eu não sei finalizar. O que eu fiz? Mas se fechar aí vai salvar?